Nós vamos receber agora dois especialistas que vão falar conosco sobre algo muito importante. Eu quero muito que você preste atenção, porque hoje muitas pessoas sofrem com estresse no ambiente de trabalho por vários fatores. Às vezes pelo medo de ser demitido, ou muitas vezes pela insegurança, ou pela falta mesmo de você ter paciência com as pessoas. Tem gente que é impaciente, ansioso, não importa qual seja o motivo. Aliás, às vezes você tem tudo isso e nem percebe qual é a razão. O Dr. João está aqui com a gente hoje para falar sobre isso, e o Sérgio, que é fisioterapeuta, também. E como eu falei, eu acho importante que você preste atenção, porque o teu corpo e o teu comportamento, o Dr. João estava me explicando, que emitem alguns sinais. O corpo e a sua maneira de agir. E muitas vezes você acha que é normal. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Uma alegria receber você. E agradecer Sérgio, a oportunidade. Uma alegria receber você, né? também. Sejam muito bem-vindos. E falar sobre esse tema que é hoje o tema do momento, que é o estresse. Hoje as pessoas que são afetadas pelo estresse, é fácil reconhecer a insônia, a perda de memória. É isso que eu quero saber. A depressão. Os principais sintomas. Insônia, perda de memória de curto prazo, déficit de atenção, concentração, desânimo, cansaço, uma fadiga. Parece que não descansa nunca, Não descansa nunca, dorme e acorda cansado. Isso são sintomas clássicos de estresse. Só que no passado não tinha como ser feito um diagnóstico disso. No próprio emprego, no trabalho, era passado como uma pessoa que tivesse... Nervosa demais. Nervosa, preguiça, né? Desânimo. Mas hoje é fácil de fazer o diagnóstico isso. Aquelas pessoas que fazem acompanhamento com psiquiatra, com neurologista, com médico, não precisa abandonar o tratamento. O que a gente está trazendo é um tipo de atividade física, personalidade que a pessoa pode fazer na sua academia ou pode fazer em casa mesmo, que é a especialidade, o propósito do Dr. Sérgio, que trabalha só com isso. São exercícios que trabalham motivando, trabalhando segmentos dentro do cérebro, e tem dois conceitos hoje dentro da medicina, que é a neuroplasticidade e a neurogênese. O que significa isso? Que essa estrutura que está lesada dentro do cérebro, que levou a pessoa a perder a memória, perder o sono, ela volta a funcionar de novo com os exercícios. E doutor, existem... já vou falar com o Sérgio a respeito dos exercícios, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Existem exames fisiológicos que detectam que a pessoa está vivendo uma situação de estresse? Isso é o grande detalhe do momento. Existem exames de sangue, que são somente hormônios, né? O hormônio do estresse, o cortisol, a própria testosterona e alguns outros exames, como a própria IgG, quando a pessoa tem gripe, resfriado, serve para acompanhar isso, que faz um diagnóstico de estresse. E hoje o grande pulo do momento é a ressonância com volumetria do hipocampo, que faz o diagnóstico de certeza de depressão e de síndrome do pânico. Daí, doutor, por exemplo, a pessoa chega lá, você pede todos os exames e detecta que realmente ela passa por um problema que já vira quase uma doença, né? Isso. Vamos dizer assim. Daí entra o doutor Sérgio. O doutor Sérgio com a parte prática. O que o Sérgio faz? Sérgio, o que você faz nesse processo? Depois de detectado mesmo que o estresse, porque, como o doutor falou, existem vários fatores que fazem com que a gente perceba que tem alguma coisa errada. Entre elas, a pessoa deprimida demais, que hoje, na verdade, é um grande filão na venda de medicamentos, porque o número de pessoas com depressão é cada vez maior. E aí? O que a pessoa pode fazer? Então, depois que o Dr. João, na verdade, os médicos fazem análise por imagens, que são imagens funcionais, que a gente chama, a partir dos anos 80 por 90, começou então esses testes dentro da neurociência, que eles começaram a fazer então essas imagens funcionais para detectar as áreas do cérebro que estavam mais ativadas. E isso poderia produzir muito mais neurônios, né? Então eu tenho até um quadro aqui que eu posso mostrar para vocês, né? Então aqui seria um neurônio e aqui então uma rede neural. Essa aqui é o normal da gente? Isso, é o normal. É o que é para ser assim. Isso. E essa comunicação é feita através de sinapses, que são informação de um neurônio para o outro. E isso forma, então, um circuito, né? Um circuito total, que a gente chama de sistema global. E esse sistema global é o que funciona, é o normal, que todo mundo teria que ser. Quando você tem um estresse, você meio que causa uma pane, né? Você começa a ter, então, um déficit de memória, de atenção, de foco, né? E de tomada de decisões. Com o advento do exercício
né, que a gente chama estresse inteligente, ou neurosport training, que a gente usa recurso do esporte para estimular, fazer uma estimulação sensório-motora ou exercícios cerebrais, você então começa, o paciente ele começa então a criar novas redes neurais, né, como vocês estão vendo aqui. Que seria como uma prevenção para evitar que dessa também seria uma prevenção. Seria uma prevenção. Tá. Porque você vai estar atuando dentro da prevenção e especializando. Então você tem o seu HD lá, você aumenta o processo de informação, esse HD então, ele fica muito mais suscetível a absorver o maior número de informação e toda vez que você tiver uma dificuldade, uma problemática, você acessa essa informação com maior velocidade. Porque essa rede, ela te dá este ganho de velocidade de informação por via de associação. Então são várias áreas dentro do cérebro, por meio de associação, que você ativa. A área motora. E daí eu ativo através de exercícios exercício. também? Com o exercício você faz a integração destas redes e, consequentemente, você tem um sistema dinâmico. Esse sistema dinâmico vai atuar e vai trazer esses exercícios para você. Eu queria que você fosse até o outro lado do nosso estúdio para mostrar para a gente esses exercícios. Pois não. Nós tem duas pessoas aqui que vão nos ajudar, que o doutor Sérgio trouxe para a gente, para você entender melhor como é que funciona esses exercícios que são assim. É bom lembrar para você, são exercícios que são monitorados mesmo, né, doutor? Isso, que as pessoas já, depois que fazem toda a avaliação, é que o médico vê se ela está apta para fazer esse tipo de exercício e se esses exercícios são adequados para aquele problema que ela está desenvolvendo. É uma maneira, na verdade, pelo que eu estou entendendo, doutor, me corrija se eu estiver errada, mas para mim é uma maneira da pessoa se reestabilizar emocionalmente, para evitar que ela tenha maiores problemas ou realmente problemas que depois fiquem mais difíceis ainda de serem sanados. Quando as pessoas fazem esse exercício, como o professor Sérgio falou, surge novos neurônios dentro da cabeça. Na realidade não surge o número de neurônios, são capacitados outros neurônios para fazer aquela função que está com defeito. Sérgio, pode fazer. Nós trouxemos duas propostas de exercício aqui. Aqui a Samara ela vai fazer então, fazer um círculo no sentido horário e no sentido anti-horário. Vai usar os dois segmentos, ou seja, a lateralidade. Ela vai ter noção espacial, vai estar trabalhando tanto a coordenação fina como coordenação grossa. Principalmente o campo de visão dela vai estar restrito, né? Então isso ela vai ter que utilizar muito mais recursos neurais para executar este exercício. Vocês também podem observar que ela está num apoio unipodal. O que é isso unipodal? Ela está numa perna só em desequilíbrio. Então peraí, Sérgio, ela está numa perna só. Com duas folhas de papel, passando o círculo com o braço direito e o esquerdo ao mesmo tempo. Mas nos horários... Um sentido horário e um sentido anti-horário. E olhando com um olho só. Olhando com um olho só. Então, ela está trabalhando mais de 4 segmentos ao mesmo tempo. Visão. Então, você trabalha várias ela está sem áreas. Visão nenhuma? Ih, eu estava vendo numa... Olha um pouquinho para cá, Samara. Isso aqui, ó. Está com o olho direito. Ó, se der um close lá, ó. Ela só está com um campo visual. Certo. Só tem um campo visual. Tá? E ali ela está fazendo a estimulação, então, né, sensório-motora, que é fazendo um círculo, um horário e outro anti-horário. Isso então, ela pode fazer em casa, né, Pode fazer em casa. Então, ela envolve vários segmentos ao mesmo tempo. Isso é o estímulo que a gente vem falando. Então, eu consigo fazer esta rede aqui neural, né? Se desenvolver. Integrando. Essa associação das redes neurais aqui, ela fica muito mais rápidas. Porque esse movimento... Espera um pouquinho, doutor. E por que isso é importante para a pessoa dar uma reduzida no nível de estresse? Porque ela capacita regiões dentro do cérebro a trabalhar na diversidade. De uma maneira que a gente não trabalha, que é fazer dois movimentos diferentes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Entendi. Tá certo? Então a pessoa que está lá na empresa, que tem aquela meta, que o chefe dela dá, olha, você tem que atingir tanto número de coisas, número de pessoas. Ela pode chegar na casa dela e se desenvolver, capacitar o cérebro dela para buscar isso. Ou seja, eu queria que você mostrasse, como eu tenho pouco tempo, que você mostrasse outro exercício também, para a gente poder mostrar os dois. Aqui no segunda proposta, né, com a Ayrton Kali, ele vai fazer então uma estimulação com as bolinhas de ping-pong e ao mesmo tempo uma movimentação com os membros inferiores na bola. Tá? Ele está sem o campo visual. Só tem um pequeno campo visual reduzido,
Tá? Aqui então ele está tendo tomada de decisão, coordenação, lateralidade, né? Coordenação fina, coordenação grossa. Então exige um pouco mais dele nesse conjunto de exercícios sensórios motores que são propostos aqui. Muito legal. Tá? Vem para cá, Sérgio. Professor Sérgio, se eu fazer uma pergunta para quem está em casa. Se uma pessoa que tiver com depressão ou perda de memória, ela consegue fazer esse exercício? Não, acho que não consegue. A princípio não, né, Se Sérgio? for estimulado, sim. Porque veja bem, senta aqui, Sérgio. todo exercício ele necessita de intensidade e repetição. Então você vai perguntar assim para mim, Sérgio, mas em quanto tempo você vai ter uma resposta? Depende muito de cada um, né, Desse Sérgio? exercício. Claro, depende muito de cada um, o acervo motor que ele tem e como ele vai ganhar esse novo acervo motor, ou seja, a reorganização neurológica. É aí que entra o quesito que a pessoa que é estressada não tem, que é a paciência. Paciência. De você começar de novo, porque eu fiquei vendo ali, você com aquela bolinha de um lado para o outro ali, é difícil. É uma questão de força de vontade mesmo. Agora, Sérgio, quanto tempo é o ideal para a pessoa fazer esses exercícios em casa? Olha, a gente fez um protocolo de 6 a 8 semanas. Você deve praticar todos os dias ou no mínimo 3 vezes por semana. Porque nós vamos depender da intensidade, né? Da intensidade e da repetição para causar uma modificação no neurônio. Porque o neurônio, assim, dentro da neuroplasticidade... E quantas horas você acha legal? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos, porque o neurônio é assim. O neurônio faz a neuroplasticidade, produz outro neurônio. Se está faltando um neurônio no cérebro por alguma determinada patologia, esse neurônio ele vai lá, ele migra e aprende. Consequentemente, ele especializa. E Sérgio, o legal é, por exemplo, a pessoa fazer em meia hora um pouco de cada um? Sim, um pouco maior desse primeiro volume e menos intensidade. Entendi. Eu vou bombardear, digamos assim, numa linguagem mais leiga, o paciente de estímulos. Sei. Ele vai ter muito estímulos para ele absorver essas informações. E não tem um limite de idade, né? Não. A neuroplasticidade você pode atuar desde a infância, que é um tronco comum infância e adulto, e no envelhecimento. E, Sérgio, não substitui, por exemplo, as pessoas que já estão acostumadas a fazer exercícios físicos em academia. Não. É uma outra parte do corpo da gente, vamos dizer assim, que se desenvolve, que é o cérebro. Sim, a proposta é diferente. Se desenvolve não, se reprograma, né, doutor? Isso. Na verdade, né? A gente consegue reprogramar a mente para ter um dia a dia mais saudável, é isso? Isso chama rede neurais das emoções. Elas estão com defeito, elas voltam a funcionar normal. As emoções, o equilíbrio das pessoas voltam à normalidade com esses exercícios. Achei demais. Você vê muitos resultados do pessoal melhorando? Muitos resultados. No caso aqui, os dois são atletas, né? A Samara ela teve recentemente uma lesão de joelho, de LCA e de menisco. E o Ayrton também, ele é atleta profissional, ele joga na Bolívia, ele também teve algumas lesões e hoje estão jogando maravilhosamente bem, com todos os reflexos e jogam em velocidade. Ou seja, a fisioterapia tradicional aliada a essa reprogramação. Esse estímulo vai causar uma prevenção e melhora da performance dele no dia a dia. Gente, né? É muito legal isso. Você vê, a gente sempre mostra para você tantas alternativas, porque assim é legal, né, doutor? Porque às vezes a pessoa, essa coisa, eu sempre falo, a indústria de remédios tem ganhado muito dinheiro com isso, porque depressão não tem cura, você controla com antidepressivo, não sei o que, não tem cura. Quer dizer, as pessoas passam a vida inteira só preocupadas naqueles remédios que elas precisam ingerir, que na verdade não estou falando de falta de receita médica, não, mas existe um vício da gente tomar remédio demais e se exercitar de menos. De menos. Tanto exercitar a mente como exercitar o nosso corpo, né, doutor? Isso. No caso dos pacientes com déficit psicológico, tudinho, esses medicamentos só robotizam as pessoas. Em termos de números, né? As doenças metabólicas nos anos 80, anos 90, chegavam... De cada 10 pacientes, 7 eram doenças metabólicas. Hoje o estresse conseguiu reverter isso. De cada 10 pacientes, 7 são doenças psicológicas, doenças mentais, gente? E as doenças metabólicas ficaram para trás nesses dados científicos. O mundo está deixando todo mundo doido, né, doutor? Isso. Né? Precisa reprogramar para a gente não ficar louco. Precisa reprogramar para você encarar a pressão do dia a dia. Tem um exercício que eu gostaria que a Samara mostrasse, que é de suma importância, principalmente das pessoas da terceira idade, que pede muito essa questão do reflexo e cai, e às vezes tem muitos acidentes dentro de casa, e principalmente o atleta que está iniciando. Pedir para a Samara fazer a estimulação das mãos, Samara, sabe? Troca o campo visual, tá?
que esse é muito importante, porque geralmente esse reflexo ele é muito diminuído e é o que causa muitas quedas e acidentes domésticos, porque a gente precisa desse reflexo tato, vai pegar um elemento, um objeto, né? Então precisa estar com isso bem ativo e exacerbado. E daí ela vai tampar os 2 olhos? Isso, faz um pouquinho mais rápido. Ah, tá. Ó, isso, um pouquinho mais rápido. Isso, é que a mesa está um pouquinho baixa, mas tudo bem. Isso, ó. Então, eu estou envolvido nesse segmento, né? Uma coisa tão simples e a gente não faz, né, Sérgio? Exatamente, vários estímulos, porque é desde a da infância, né? Nós precisamos da estimulação sensório-motora. Só que ao longo do tempo você vai esquecendo que essa estimulação ela tem que ser permanente na nossa vida. Brincar, educar, brincar. Esse é o grande lance de você ser feliz. Se você é feliz, você brinca, você tem tudo isso. Você sabe... Se você é equilibrado, você é feliz. Se é feliz, você brinca, né? Você sabe que dentro da teoria das múltiplas inteligências, nós temos a inteligência espiritual. É verdade. Tem muitos estudos que dizem que se você orar e você meditar, você cria novos neurônios. É verdade. A neuroplasticidade, ela especifica. Então, você é muito mais feliz se você orar e se você meditar. Então, são caminhos que nós temos. Nós estamos trazendo aqui caminhos, propostas para você. E que vale a pena foi você... o percursor deste trabalho. E quando ele conversou comigo, olha, Sérgio, nós precisamos fazer um trabalho alternativo, que não é uma ginástica que vai envolver ganho de massa muscular, mas sim uma ginástica que vai envolver a capacidade cerebral, melhorar a capacidade cerebral. Amei. Olha, se você perdeu a nossa entrevista com o Dr. João e com o Sérgio, vou te pedir para você assistir a reprise do De Bem com a Vida amanhã às 9 da manhã, porque é o seguinte, muitas vezes parece que nós estamos programados a nos acostumarmos a sermos estressados, a termos mais momentos infelizes do que felizes, a vivermos nervosos. É por isso que tem tanta gente cada vez mais fisicamente doente também. Porque se a nossa cabeça não funciona bem, ela reflete no nosso corpo. Então eu quero que você volte a assistir amanhã a nossa entrevista com o Dr. João e com o Sérgio, para você entender que existem métodos naturais que o teu próprio organismo, o teu cérebro desenvolve através de exercícios muito simples que você pode fazer na sua casa, claro, depois de uma avaliação médica. Vou deixar o e-mail do Dr. João para você ter mais informações, para você entrar em contato com ele, marcar a tua consulta, ele e o Sérgio te atendem, para que você faça um planejamento mesmo, para que você reverta esse quadro de estresse. Às vezes você está tão estressado que você nem percebe. As pessoas que estão ao seu redor percebem, você já acha que é normal. Ah, sou nervoso mesmo, tem que conviver com isso. Não, você não tem que conviver com nada que te faça mal. Para isso existem os avanços da medicina. O e-mail do Dr. João é jpinheiro7177@yahoo.com.br, já está aí na tela para você. Doutor João, parabéns, adorei. Muito bom mesmo, viu? 12 anos de pesquisa, mesmo trabalhando com endócrino, com obeso, com diabetes, doenças metabólicas, tinha um grupo de pessoas que não tinham melhora, por isso, uns 10%, a gente viu que era parte do psiquismo. Que era a cabeça mesmo que estava precisando ser mudada. Precisava ser mudada. Sérgio, obrigada, viu, Obrigado, querido? Uma alegria receber vocês.